tarde a todos, a paz. Que bom estar aqui novamente com os irmãos, né? Meditando na palavra. Tô vendo aqui que está aqui no ar conosco a Roberta Lirol. A paz, querida. Deus te abençoe. A gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos, né? Temos todos os domingos, a gente está analisando um capítulo, pelo menos, ou pelo menos uma passagem de Atos dos Apóstolos. E no domingo passado, nós vimos, né? O capítulo 8. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Lá a gente viu sobre Filipe que não era um dos 12 discípulos de Jesus. Esse Filipe que tinha o mesmo nome, tá? Mas era também um discípulo, um evangelista, que foi escolhido pelos apóstolos como um daqueles 7 homens íntegros, um daqueles 7 homens cheios do Espírito Santo, que seriam diáconos na igreja primitiva, que serviriam à mesa, que atenderiam aos órfãos, às viúvas, porque os apóstolos queriam se dedicar à pregação da palavra. Mas Deus sempre faz como quer, e ali a gente viu que 2 daqueles diáconos se destacaram na pregação da palavra. Um deles foi Estevão, que a gente já viu aqui, e ele foi o primeiro mártir da igreja, né? Ele morreu apedrejado por diante daqueles homens, doutores da lei ali diante do Sinédrio, ele dizer que Jesus era sim o Messias, e que esperado pelo povo de Israel, e que eles haviam assassinado o Filho de Deus e o próprio Messias. Então Estevão foi apedrejado até a morte. Paulo consentia na sua morte, e Filipe, né, os outros apóstolos então continuaram a pregar o evangelho independente da perseguição. E a igreja vinha crescendo e se multiplicando. Isso é só para a gente fazer um resumo, para a gente ter um contexto aqui do que a gente já tem estudado. E aí o que aconteceu, né? No capítulo 8 ainda, na semana passada, a gente viu como Filipe pregando em Samaria, né? Ele levou multidões e pessoas iam se agregando à igreja. E aí o que aconteceu? Um homem chamado Simão, ele abraçou a fé através de Filipe. Ou seja, ele recebeu Jesus através de Filipe. Só que o seu coração não foi convertido, ele não se deixou transformar, não houve uma conversão verdadeira. Ele começou a seguir Pedro e João, né? Pelos milagres, começou a seguir a multidão, e ele vendo o poder de Deus através de Pedro, né, que orava e fazia milagres, ele quis comprar o dom de Deus, porque antes ele era um mago, ele fazia mágicas, né? Ele atraía as pessoas por dinheiro, com seus truques, até milagres, né, supostos milagres, e ele achou que ele abraçando a fé, ele poderia continuar com essa sua prática. Ele achou interessante ver Pedro ali com aquele poder, e ele falou assim: quanto que eu posso te dar, né, assim, colocando nas nossas palavras de hoje em dia, né, para Pedro, quanto é que eu posso dar para que vocês possam me vender aí esse dom também, o Espírito Santo? Ele não sabe qual foi a gravidade daquilo que ele fez, da sua atitude, querendo comprar o dom de Deus. Então Pedro, né, cheio do Espírito Santo, ele falou assim: se aparte de mim, Satanás, que queres comprar o que? O dom do Espírito Santo, né? E Pedro foi bem rígido, porque não se compra a bênção de Deus com dinheiro, não se vende aquilo que Deus nos dá, né, o poder de Deus, não se vende a salvação, não se coloca preço naquilo que Deus faz por nós, com coisas materiais. O preço ele pagou na cruz do Calvário. Então, só a gente relembrando aqui, para a gente situar, Pedro virou para ele e disse em Atos 8, 22, arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Olha só, a gente nunca vê Pedro, né, falando assim, talvez te seja perdoado, né? Mas nesse momento ele falou, talvez, talvez, ele colocou até em dúvida o perdão de Deus sobre a vida de Simão, pela gravidade daquilo que ele cometeu, querendo comprar o dom de Deus, o dom do Espírito Santo. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade, né? E aí Simão aqui pediu: rogai-vos, pois, por mim ao Senhor, para que nada do que disseste me sobrevenha a mim. A gente vê aqui uma ponta de... A gente não tem aqui dados suficientes para ver se ele realmente se arrependeu e não voltou mais a essa prática de querer, né, usar as coisas sobrenaturais, e aqui no caso as coisas de Deus, para ganhar dinheiro, né? Mas a gente não sabe aqui, a gente não tem aqui dados para colocar se realmente ele se arrependeu ou não daqui por diante, né? E aí ele falou, né, para Pedro: olha, rogai ao Senhor por mim, para que nada disso me sobrevenha a mim.
E aí no versículo 25, eles porém, havendo testificado, falaram a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Porém, né, Filipe teve um destino aí diferente de Pedro e João, que voltaram para Jerusalém, e a gente parou aqui, né? O que acontece com Filipe? A gente hoje vai ver aqui como Deus, né, quando ele tem uma intenção na vida de uma pessoa, quando ele tem um propósito, o que ele não faz para chegar até aquela pessoa, né? O que ele não fez para chegar até mim e a você, né? O que Deus não fez dando o seu único filho, o seu amado filho, por amor a nós? E o que Jesus não fez entregando a sua própria vida por nós pecadores? Deixou a sua glória, deixou a sua posição, né, de filho de Deus nos céus, toda a sua glória, imagina. E ele veio aqui pisar nessa terra cheia de iniquidade, em que os homens se apartaram do amor de Deus para dar a sua vida para nos salvar. E o que ele não faz quando ele quer chegar até uma pessoa? E olha só, havia um homem que estava sozinho, num caminho assim que não havia ninguém. Ele estava ali, né? E ele estava meditando nas escrituras, sozinho. E quando Deus viu que aquele homem tinha um coração que era uma terra fértil, uma terra preparada para ouvir a sua palavra, uma terra onde poderia, né, o Espírito Santo ali trabalhar e aquela pessoa entender realmente o propósito de Deus na sua vida, olha o que ele fez. Aqui na partir do versículo 26 do capítulo 8, um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Gaza, que hoje está muito, né? Tinha visto aí nos noticiários, né? Ali a região ali de Gaza, complicada, né? E aí, Filipe foi enviado por Deus para aquele local. E este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E quem que aguardava lá? Filipe não questionou, né? De repente ele deve ter ficado assim: você está me mandando ir para lá, para aquele lugar que se acha deserto, o que o senhor quer de mim? Não, ele obedeceu. Um anjo falou, ele reconheceu a voz de Deus ali através daquela revelação. Ele foi, né? A melhor coisa que tem na nossa vida é a gente andar pela direção de Deus. A gente não erra. Quando a gente quer andar pelos nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ideias e propósitos, a gente se equivoca. Porém, quando a gente está com o coração, a alma, o espírito, né, ali deixando o Espírito de Deus trabalhar no nosso espírito, e a gente está com a nossa sensibilidade espiritual com Deus aguçada, é tão bom porque a gente consegue discernir o que Deus está nos orientando a fazer, né? Porque nós, como humanos, a gente fica em dúvida. Claro, porque a gente não tem uma noção do futuro. A gente não pode ver além do que o que está agora acontecendo, não é? A gente não consegue ver o dia de amanhã. Porém, quando o nosso espírito ele está mais perto do Espírito de Deus e ele começa a entrar em sintonia com o Espírito Santo, a gente começa a discernir. E olha só, Filipe ele estava tão perto de Deus ali, ele estava tão dedicado, ele estava tão assim solícito a Deus, que quando o anjo falou, ele não teve dúvidas, ele não ficou discutindo. O anjo falou: dispõe-te, vai. Ele foi. E olha só o que aconteceu, né? Ele achou ali um etíope naquele caminho para o qual ele foi enviado, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Era uma pessoa importante. Ai, mas será que Deus o quis, né, aproximar dele porque ele era uma pessoa influente, era uma pessoa importante no seu reino? Com certeza Deus faria isso por qualquer um, né, das suas criaturas, dos seres humanos que estivessem com seu coração solícito e faminto de sua palavra. Não foi por ele ser um superintendente da rainha, não, dos etíopes, não foi por ele ser um homem de alto cargo, um homem de posses, ou um homem
letrado, ele era um eunuco separado, nós entendemos, né? Os eunucos eram homens que eram separados para cuidar, né? De muitas vezes de haréns, nessas culturas que tem esse costume, né? Que tinha, que hoje em dia ainda existe, né? Mas naquela época era muito comum. Então, como ele era, né? Um alto oficial ali da rainha de Candace, né? Da rainha dos etíopes, da rainha Candace, perdão, né? De Candace, dos etíopes. Ele era uma pessoa que deveria estar ali sempre com ela e tal. E ele era um eunuco. Era um homem que não podia tocar em mulher. Eunuco era um homem que ele não tocava em mulher. Ele se dedicava àquela causa ali, né? No caso, a causa de ser superintendente da rainha. Outros de cuidar haréns, né? E ele era um eunuco. Bom, o que será que chama a atenção de Deus então? O fato dele ser um eunuco, dele ter um grande cargo especial ali na sua nação, né? Dos etíopes? Não. O que chamou a atenção é porque ele estava lendo as escrituras. Você vai ver aqui que ele estava querendo entender. Ele estava querendo entender o propósito de Deus, do Criador. Embora ele fosse de outra nação, olha que coisa interessante, né? Ele estava lendo o profeta Isaías. Ele se interessou por Deus. Deus, ele sempre, claro, ele sempre dá o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo para a humanidade. Mas ele deixa que o homem também dê um passo em sua direção. Quantas pessoas tem por aí que vão vivendo as suas vidas, vão vivendo as suas vidas e não querem saber da vontade de Deus. Claro que Deus em algum momento vai usar alguém, vai dar um passo. Mas se a pessoa não quer e resiste, ela vai continuar, porque o Senhor deu uma coisa para nós chamada livre-arbítrio. E Ele vai interferir à medida que você o deixe interferir. E ali, aquele homem, em que momento que ele o deixou interferir? Quando ele estava lendo o profeta Isaías. Imagina um homem que era criado, não é? Numa nação pagã. Um homem que vivia, não é? Em costumes que não era uma nação que buscava ao Deus Criador, não é? Ou buscava, mas buscava a sua maneira e não baseado naquela sua palavra, nos profetas, na lei, na palavra que ele deixou para nós, nas escrituras que já vinham sendo escritas até aquele momento. Então, esse homem, ele se interessou pelas escrituras, ele queria saber que Deus é esse, do povo de Israel, né? Que eles dizem que é o Criador dos céus e da terra, que fez tanto milagre. Vamos ver aqui quem esse Messias esperado. Ele abriu justamente no profeta Isaías. E sobre quem falava aquela passagem que ele abriu do profeta Isaías? Olha só que coisa interessante. O seu espírito ansiava por um Salvador, ainda que ele nem soubesse como, né? Ele estivesse ainda tentando entender. Ele abriu justamente na passagem que apresentava esse Salvador. E que Salvador que não seria só para os judeus, que não seria só para Israel, mas que seria para todas as nações. E ali já se começava a abrir a porta para esse entendimento. E Filipe foi usado por Deus para que a porta desse entendimento fosse aberta. Olha só, e Filipe vai, né? Encontra esse homem, no versículo 28, estava assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Quando deve ter sido a surpresa de Filipe, né? Vendo aquele homem lendo, ele tinha acesso, ele era um homem que era difícil, não era qualquer um que tinha. Imagina um homem até que não era que estava da nação, né, etíope ali, via uma coisa assim que não era, né, não deveria, ele deve ter causado surpresa. Não era impossível, mas era uma coisa que causava surpresa, né? Lendo o profeta Isaías, ele tem acesso ali àquelas escrituras. Era um homem que teria como influência para ter esse acesso. Não era qualquer um que ia ter. Bom, então o Espírito, né, disse a Filipe: aproxima-te do carro e o acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías. Olha que coisa interessante. O que é ser dirigido pelo Espírito Santo, né? Ele teve a sensibilidade de olhar e detectar que ele estava lendo as escrituras e ia ouvir, não é? A voz do Espírito Santo de Deus: aproxima-te. E ele se aproximou. E ele perguntou, e essa foi a pergunta crucial de tudo, né? Compreendes o que estás lendo? Entendes tu o que lê? Olha que coisa interessante. Deus colocou na boca de Filipe a
palavra-chave para entrar com a conversa. Porque o que ele podia ter falado qualquer outra coisa? Oi, tudo bem? O que você está fazendo aqui? O que é isso? Não. Ele foi no ponto-chave, né? Deus deu a ele a palavra exata. Deus o encheu a sua boca das palavras que eram necessárias para que houvesse um gancho para aquele homem pudesse então receber a palavra que Deus queria lhe dizer através daquela leitura que ele estava fazendo. E Deus o viu lendo. Deus olhou lá e viu, olha, ele está lendo sobre Jesus, o meu filho. E Jesus olhou e falou, ele está lendo sobre mim, pai. Ele me quer a salvação, ele quer isso, mas ele não entende. E quantos não entendem? Ainda hoje, né? Muitos ouvem a palavra, mas ainda não tiveram como entender. Ou por falta de alguém que lhe explique, ou porque às vezes os cuidados da vida não deixam que ele pare para refletir. Aquele ali não, ele estava dedicado a entender, só que ele não conseguia. E aí, ele falou o seguinte, como poderia eu entender se alguém não me explicar? Que resposta, né? Como é que eu posso entender? Não é a minha realidade aqui, ninguém vai me explicar. E convidou o Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Deus não tem problema com quem não entende. Deus tem problema com quem não quer entender. Se você não entendeu, mas você quer entender o Espírito de Deus, olha o movimento que ele fez, levou Filipe para explicar. E hoje em dia, quantos estão sendo usados pelas redes sociais? Muitos têm dado escândalo, muitos têm falado bobagens, muitos têm distorcido as escrituras, mas ainda há um remanescente que está disposto a explicar da forma correta, da forma que Deus quer. Ainda há. E Deus usa, como Deus levou o Filipe para explicar. Deus está usando, são pequenos? São. É um rebanho pequeno? Sim. É quase assim, a gente não encontra? É. Mas ainda há aqueles que prezam por descortinar a palavra de Deus como ela é, sem segundas intenções, sem interesse de manipular pessoas, e sim de levá-los a Deus, sem interesse de ganhar benefícios materiais com isso, mas benefícios sim, que vai abençoar as pessoas, não é? A todos. Ainda existe. Assim como Filipe foi levado ali, Deus hoje usa Filipes de outras formas. Nós não precisamos mais descer, né? Talvez fisicamente descer a algum lugar ou subir para algum outro lugar, mas nós vamos através da internet ou vamos fisicamente também. Deus sabe como ele faz. E aqui está a resposta, né? Filipe então o convidou a subir e a sentar-se junto a ele. E a passagem da escritura que ele estava lendo era justamente qual? Olha, o momento certo, a pessoa certa. Deus viu a pessoa certa, com a passagem certa, lendo no momento certo para entender aquilo que era correto sobre o Messias. E aí ele transportou, né? Pegou Filipe, vai lá, levou Filipe lá, e ali estava Filipe na hora certa e explicando justamente o que ele precisava entender. Ele não precisava entender a lei de Moisés toda naquele momento, ele ia entender mais tarde. Ele não precisava entender tudo, ele precisava entender isso aqui, que era o ponto-chave, o tema central da história de Deus com o seu povo, para onde apontava toda a história de salvação e para que era, não é? Ele precisava entender isso, para depois entender os contextos. E ele estava lendo a passagem justamente que foi aonde, né? Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosquiador, e assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, que lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então eu nunca disse a Filipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Ele fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe explicou, começando por esta passagem da escritura, e anunciou exatamente quem o profeta Isaías estava falando a respeito naquele capítulo. Você vai lá em Isaías 53, você vai encontrar. Anos antes, né? Quantos séculos antes? Né? Vários séculos antes, o profeta Isaías estava falando de quem? Daquele Messias que veio, que foi rejeitado, e como ovelha muda ele foi matador, ele foi morto pelos nossos pecados, e não abriu a sua boca como uma ovelha sendo sacrificada. E o sacrifício vivo e único que Deus aceitaria pelo perdão de toda a humanidade, todo aquele que o busque,
Quem era esse? Quem foi esse que morreu no madeiro e que foi ressuscitado? Jesus. Era sobre Jesus que estava falando o profeta Isaías há tantos e tantos séculos antes. Ele falando sobre o profeta Isaías, e ali estava aquele homem meditando na palavra do profeta Isaías, né? Cerca de 7 séculos antes, por aí aproximadamente, se não me falha a memória, estava ali ele lendo aquela palavra que talvez Isaías pensasse: alguém vai ler isso mais tarde. Isaías não tinha, Isaías lá no Antigo, né? Na antiga aliança, ele não tinha dimensão de onde aquelas palavras iam chegar, e chegaram até hoje, até nós. Chegaram ali, aquele eunuco, falando de Jesus e corroborando que Jesus era o Messias. Porque ali já tinha acontecido o sacrifício. Então, quando se comparasse o que aconteceu com Cristo, como ele foi, com aquilo que estava sendo descrito pelo profeta Isaías e outros profetas também, se a gente for analisar, mas principalmente esse, nesse capítulo onde se fala de como o Messias seria, uma descrição completa sobre ele, né? E outras passagens mais que ele fala sobre, né, o Messias. Ali se chega à conclusão: Jesus é o Messias. E ele então anunciou a Jesus. Ele contou tudo o que aconteceu. Ele contou como era Jesus. Ele contou para quem, né, foi escrito aquilo ali. E quem estava sendo descrito ali era Jesus. E aí ele creu, seguindo o caminho. Eles seguiram o caminho. E chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? A coisa foi tão impactante. O homem, ele mesmo falou: o que impede que eu seja batizado? Quero ser batizado. Ele mesmo, né? Ele mesmo se ofereceu. Olha que coisa interessante, né? Quando o Espírito de Deus fala com uma pessoa e realmente o converte, já não precisa mais nada. Ele mesmo, ninguém precisou obrigar, nada. Ele falou: que impede que eu seja batizado? Tem água aqui. E aí, é lícito, né? O Felipe falou: se crê de todo o coração, e respondendo disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Que maravilha! Naquele momento, aquele homem, ele fez aquilo que a gente tem que fazer. Ele reconheceu Jesus espontaneamente, e então mandou parar o carro. Ambos desceram e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Olha que coisa linda, né? Esses homens, como eles viveram realmente, não é, com Deus, como eles viviam as coisas profundas e com que Deus, como eles davam espaço para que Deus operasse. E hoje a gente não dá o mesmo espaço, muitas vezes, a maioria das vezes não. E Deus ainda opera pela misericórdia, porque Ele tem muita misericórdia da gente. Porque o que limita não é Deus que é limitado. O que limita muita coisa acontecer somos nós mesmos. Deus poderia fazer muito mais, mas somos nós que somos instrumentos que muitas vezes nos limitamos e limitamos, porque Deus, o Espírito Santo, Ele é um Espírito ordeiro. Ele não obriga, Ele não violenta. Ele diz não por força e nem por violência. Então Ele é ordeiro. E muitas vezes o que Ele faz? Ele vai, como você dá lugar, para que Ele opere na sua vida. E Felipe deu lugar, eunuco também, e que maravilha, né? Olha o que aconteceu, Felipe foi arrebatado, né? Imagina eunuco vendo tudo aquilo realmente. Por que será que aconteceu tudo aquilo? Deus estava mostrando ali, não é, que Ele era um Deus vivo, que não ficava só na Escritura ali, que a Escritura é importante, é a base de tudo, mas que Ele continuava operando, que Ele estava operando realmente através de Felipe, que Jesus realmente operava milagres, que Jesus era aquele de quem estava sendo falado ali, naquela Escritura. Então, o eunuco, vendo toda aquela maravilha, ele foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Com certeza aquele homem nunca mais foi o mesmo. Ele se transformou num cristão autêntico por toda essa experiência que ele viveu. O que vai determinar a sua base com Deus, a sua raiz? A gente vê muitas vezes pessoas aí hoje em dia dizendo que são cristãs e tudo, mas não tem raiz, não tem muita base. Qualquer coisa ela já está, não é? Duvidando, ou já está fazendo coisas que não tem nada a ver com o que Deus chamou ela para fazer. Mas aquele homem, ele foi impactado de tal maneira, ele entendeu as Escrituras. Entender as Escrituras é fundamental para que você tenha base e raiz com Deus. Entender, ele estava buscando ali as Escrituras, e depois ter experiência, vivenciar a Escritura na sua vida. Então houve ali o espírito de entendimento e houve a experiência. E isso lhe deu base, com certeza, depois daquela experiência, aquele homem nunca mais voltou atrás, ele não precisou mais. Porque aquilo que ele viveu era tão forte,
que lhe dê uma base sólida. E você busque experiências sólidas com Deus. É isso que vai fazer teu entendimento da Escritura pura como ela é. Não distorcida com costumes pagãos, e tem que usar isso, e tem que fazer aquilo, e tem que botar o galho de arruda, e tem que pisar no sal grosso, porque a gente não vê Jesus falando isso, e tem que tomar, né? Eu tenho que tomar água que ficou no sereno para que Deus me abençoe. E são práticas, sabe, rudimentos. São práticas humanas, tentando fazer com que Deus faça através da minha prática, mas Deus não quer que você determine através da sua prática, Ele quer que você se enquadre naquilo que Ele quer, da forma dele, não da nossa forma. Ele opera da forma dele. O que Ele te pede? Fé. O que Ele te pede? Coração disposto para Ele. O que Ele te pede? Deixar Ele tomar o controle da sua vida. O que Ele te pede? Amor ao teu próximo. O que Ele te pede? Pureza de coração, tirar a maldade. Isso é muito mais difícil do que você pisar no sal grosso, não é? Dizer que Deus vai te abençoar. E não tem base bíblica nenhuma, não tem nada, nenhum momento dizendo isso, ou carregar um galinho de arruda abençoado. Onde nós vemos isso aqui nas Escrituras, Jesus mandando fazer isso? Em lugar nenhum. Mas negar a si mesmo, Ele manda. Olha, negue-se a si mesmo. Não é? Abandonar a prática que ofende a Deus porque prejudica a si mesmo, destrói seu templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, e destrói o teu próximo. Afeta ele. Isso é difícil. E é assim que Deus quer. E naquele momento, esse homem entendeu que aquele que morreu pelos pecados dele, né? Isso é importante entender, saber que Jesus é o Salvador, que Ele nos perdoou, que Ele nos limpa com seu sangue através da sua palavra. E aí Ele foi seguindo o seu caminho de uma forma impactante e que, né, Ele foi seguindo com júbilo, com certeza. Aquele homem nunca mais deixou Deus de fora da sua vida, deixou o Messias Salvador, Jesus, fora da sua vida. Então a gente terminou hoje esse capítulo 8. Na próxima semana a gente vai começar a falar sobre uma figura que foi super importante para que a igreja chegasse até hoje aqui, né, que foi muito usado por Deus, né, de perseguidor a perseguido. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te oriente, que Deus fale no seu coração, que você continue estudando, né? A gente vai continuar aqui falando sobre o livro de Atos, que é o livro que está, né, que está sendo a nossa base como igreja. Amém? Que Deus abençoe. E agora a gente vai receber o pastor Marcelo, meu esposo.